Muito boa noite, na paz do Senhor. Estou aí com meu amigo pastor Roberval Silva, de Cachoeira de Minas, e também com o seu amigo, que é meu amigo também agora, Diácono Luiz Carlos. Manda uma boa noite, pessoal, aí, irmão Roberval e irmão Luiz Carlos. Manda uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos, na paz de Cristo Jesus. Boa noite, pastor Edivaldo, Pai do Senhor. Boa noite, Luiz Carlos, e a todos que estão aí sintonizados conosco. Amém. Bom, Luiz Carlos, um abraço, pessoal. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que nos assistem. Pastor Roberval, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Roberval, vamos começar a nossa programação com o nosso povo que está na sintonia também. Eu preciso colocar meu celular também para poder acompanhar o pessoal, que vem muito pelo celular, as pessoas participando da programação. Eu queria perguntar para você como que é Cachoeira de Minas Gerais? Qualquer um de vocês pode falar que o pessoal está aí? Como é que é? Eu acho que quem pode falar de Cachoeira de Minas é o diácono Luiz Carlos, né? Pois não, lá do Diácono Luiz Carlos. Fala aí para nós. Então, irmãos, Cachoeira é uma cidade bastante tranquila, né? Uma cidade com cerca de 15 mil habitantes, né? É uma cidade bastante pacata, uma cidade de um povo bastante hospitaleiro, né? Tem um clima bastante tranquilo, né, de se morar, não faz muito frio, não faz muito calor, e é um lugar de bastante tranquilidade, pastor. Mas já foi muito frio aí, né? Não é tão frio não, sabe, pastor? Não é tão frio não. Temperatura amena. Pra gente que mora aqui, não estranha muito, não. Entendi. Pastor Roberval, o senhor já está quanto mês em Cachoeira de Minas? Estou entrando para 4 meses. Como é que está se sentindo nessa nova etapa do trabalho do mestre? Estou me sentindo muito feliz aqui, muito realizado. A igreja é uma igreja muito hospitaleira, né? Graças a Deus. E estamos aqui trabalhando, né? Assumimos aqui uma obra, um desafio em tanto, né? Você não conheceu aqui ainda? Pastor Hermes deixou aqui um pedaço do desafio que ele começou para mim concluir. E estamos muito bem, graças a Deus, estou muito feliz com o trabalho. É uma pena que com poucos meses que eu estava aqui, entrou essa pandemia aí, né? Então a gente está sem culto, né? Estamos apenas transmissão online, né? Pelas lives. Na verdade, a pandemia, ela deu uma travada praticamente em tudo, né? Bom, Luiz Carlos, o senhor já mora há quantos anos aí em Cachoeira de Minas Gerais? Quantos anos você mora aí? Eu fui nascido e criado aqui, né, pastor? Eu fui nascido e criado aqui em Cachoeira de Minas, morei um tempo em Pouso Alegre, mas foi cerca de 2 anos. Sei. Mas a gente sempre foi dessa região aqui mesmo. Entendi. Eu fui pastor em Delfim Moreira. Sim. Lá é gelado, lá é muito frio. É. Bom, eu estou feliz aqui, tenho um prazer enorme aqui de estar comigo nessa noite. Aqui nós agora tem 3, 4, 5, vamos trabalhando para poder dar uma mudança um pouquinho nas nossas lives. Mas eu tenho acompanhado as lives de vocês aí, a juventude. Eu acho que é um pessoal bem dinâmico aí da igreja. Eu não conheço a igreja, ainda não fui nessa igreja, mas eu vejo um pessoal bem dinâmico, um jovem dinâmico, um pessoal atuante, trabalhando. O irmão Luiz Carlos mesmo aqui, já vi aí também trabalhando aí nessa live, e alguns irmãos. Eu acho que é uma igreja bem aconchegante, uma igreja bem acolhedora. Eu fico feliz de que o pastor Roberval esteja bem assessorado nessa obra tão maravilhosa que é a obra de Deus. Eu vou nessa noite passar um assunto para a gente poder falar. Hoje eu quero falar de fé. Eu creio que eu estou aqui com 3 aparelhos. Eu estou aqui
no computador, estou aqui no celular, no tablet, porque eu gosto de acompanhar aqui, porque quando eu saio daqui, eu venho aqui e não perco nada de vocês aí. Eu queria, Roberval, a gente vai cronometrar, aí eu falar um pouco você, um pouco nosso irmão Luiz Carlos. E o meu assunto hoje é um assunto que, na verdade, a gente necessita demais de ter fé. Fé para poder servir a Deus nesse tempo, fé para poder adorar o Senhor. E a Bíblia diz que, se não tivermos fé, é impossível da gente poder agradar a Deus. E o nosso objetivo maior, nosso alvo maior, nós não... agradar as pessoas é obrigação nossa. A Bíblia fala que temos que amar a Deus em primeiro lugar, né? E depois aos demais. E eu queria que, nessa noite, nós pudéssemos aqui tecer um comentário sobre a fé. Fé que é interessante, porque, na verdade, a fé é um meio para o começo. A fé é um meio para o começo, e quando um crente escolhe pela primeira vez acreditar e ter fé em Jesus como seu Salvador, logicamente, ele está começando um novo modo de vida. Como que vocês podem me falar para mim sobre esse novo começo da vida de uma pessoa em Cristo Jesus através da fé? Pastor Edivaldo, o diácono Luiz Carlos, todos, eu vejo a fé como o capítulo 18 de São Lucas, quando Jesus ele conta a parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Quando o senhor me falou a respeito do tema chamado fé, me veio à memória que fé é aquele que persiste, aquele que insiste no propósito. Então, assim, nós vamos ter que recomeçar, na realidade, né? A igreja, né? A igreja está em casa, ou seja, estamos enfrentando uma situação de estar em casa. Então, para iniciar, eu vejo como um sistema de persistência. Jesus conta a parábola da viúva, e do juiz que morava na cidade, que não temia a Deus e não respeitava os homens. Então, Jesus ele traz para os seus discípulos a visão da persistência, da fé. A fé sem enxergar nada e, ao mesmo tempo, enxergando. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas que se espera. Então, assim, a fé, ela é o sobrenatural. Jesus, ele disse, se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar aos montes e eles vão se transportar para o meio dos mares. Verdade. Então, observe que quando Jesus ele traz aquela parábola, aquela história para os discípulos, falando a respeito da persistência daquela mulher, a Bíblia diz, Jesus fala que aquele homem ele não temia a Deus, ele não respeitava a opinião de ninguém. Mas aquela mulher, ela tinha fé. Deixa eu contar uma história aqui para você sobre fé que aconteceu lá na minha terra. Você sabe que o Nordeste é difícil de chuva, né? É difícil. Pernambuco, sertão, quando é seco, é seco. E aí, teve um dia que o pastor da igreja, de uma igrejinha pequena do interior, lá para o lado de Palmares, não sei se você conhece, né? Ele falou assim... Prossiga. Pode ir. Aí ele falou assim, eu senti no coração o desejo de fazer uma campanha de oração para Jesus mandar chuva. Aí o pessoal, alguns riram, né? Porque fazia já 6 meses que não chovia na cidade. Só que no primeiro dia da campanha, tinha uma famosa Maria, irmã Maria. E essa irmã, ela vai chegando na igreja e ela vem com o guarda-chuva na mão. E o porteiro olha para ela e fala, oi, irmã Maria,
Mas hoje é o primeiro dia da campanha e a senhora já está com o guarda-chuva na mão? Aí ela dá uma paradinha, olha para o diácono e fala assim: ah, meu filho, eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele não vai resistir às nossas lágrimas. Isso é fé. Você entendeu? Começou o primeiro dia da campanha, ela já acreditava que Deus ia responder. Isso é fé. É a certeza. Então, é uma maravilha, né? Esse é um assunto muito, muito legal, é maravilhoso. Então, fé é acreditar, né? Deus te fez uma promessa, é você viver essa promessa. Eu vou parar aqui um pouquinho para deixar o diácono Luiz Carlos falar, depois eu vou contar outra experiência sobre fé que a gente viveu no sertão. Muito bem. Na verdade, as experiências... Eu gosto muito das mensagens bíblicas, a palavra de Deus é maravilhosa, dos grandes sermões que são pregados no nosso púlpito, mas se tem muitas coisas que mexem com a nossa vida, essas formas de falar do que aconteceu através da fé. Porque parece que é a simplicidade nos ajuda a ter uma fé melhor. Depois que passamos a viver da teologia, dos conhecimentos, temos fé. Mas aquela fé simplória como essa, da pessoa ir para a campanha já com guarda-chuva, né, aguardando a chuva, isso é coisa que mexe com o coração de qualquer pessoa. Mas, Luiz Carlos, fala um pouco sobre fé, meu amigo. Então, pastor, o pastor Ruberval explanou muito bem, né? O entendimento de fé. Nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, fé é aquilo que nos move, é aquilo que nos fortalece, é a razão de permanecermos firmes na presença de Cristo, né? Amém. Eu tive uma experiência de fé, pastor, quando a minha filha tinha uns 2 meses de idade. Ela tinha muita cólica, pastor. E foi o primeiro exemplo de fé que eu posso citar que eu exercitei a fé, sabe? A minha filha tinha muita cólica umbilical e a gente dava muito remédio para ela e quase nunca os remédios funcionavam. E teve uma noite que a gente estava cansado, já ela chorando muito, ela gritando, desesperada. A minha esposa já não aguentava mais e eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã. Eu falei para minha esposa, vai tomar o banho lá, que eu fico aqui com a menina e vejo o que acontece, né? Que a gente tinha dado remédio para nossa filha e nada, e a minha esposa foi tomar banho. Na hora que ela foi tomar banho, eu falei, nossa, agora só resta exercitar a fé, né? Coloquei a mão na cabeça da menina e fiz uma oração a Deus, né? Dizendo para Deus, Senhor, o que estava no nosso alcance nós fizemos, a gente deu remédio para ela, a gente fez tudo que a gente podia. Mas eu quero clamar agora em nome de Jesus, repreendendo essa enfermidade. Então fiz uma oração repreendendo aquela enfermidade. Na hora em que eu falei amém, ela dormiu no meu colo. Então ela parou de chorar, dormiu no meu colo e dormiu a noite toda. Que benção. Então, essa foi a primeira experiência de fé que eu tive depois que aceitei a Cristo, né? Depois que Cristo entrou na minha vida, né, a gente acredita e tem a certeza de que a nossa salvação, né, a nossa maior fé está na nossa salvação, mas essa foi uma experiência que eu vivi pessoalmente na minha casa, foi a primeira experiência que eu vivi de que a nossa fé não é em vão, né? Ela tem um sentido e que Deus, ele responde a nossa fé, as nossas orações, então isso é o que nos move, é o que nos fortalece, né, pastor? Maravilha. É algo que realmente marca também a nossa vida, não é isso? Que a fé, quando você tem a fé e Deus opera milagre, opera maravilha, fica uma marca que nunca mais se apaga, né? Aquilo fica para sempre, você passa tempo, passa os anos, mas você de vez em quando lembra daquele feito maravilhoso de Deus naquela época, com a sua filha, e de muitas pessoas que têm seus testemunhos maravilhosos. Deixa eu dar aqui um abraço aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui.
Francisco Júnior está aqui assistindo. Pastor Baliza, ele manda a paz de Jesus, amados em Cristo, manda a paz para todos vocês aí. Valdemir Soares manda aqui, ô Glória. Lene Artesanato também está assistindo. Regiane Cleverson. Pastor Everaldo, Deus abençoe você. Lidiane Moura, essa aqui era a família, né? Essa aqui era a Lidiane Moura, Deus abençoe você. Cleiton Costa, um grande abraço. Silvia Natanel, ô Natanel, não pude ler o seu comentário ontem, que já terminou o programa, mas Deus abençoe vocês, casal abençoado. Cleiton Costa, paz, meus nobres, amém. Gisel Godoy está assistindo, Deus abençoe Gisel. Pastor Jorge Antônio também está assistindo também a gente, tem uns lives bonitos dele, ele faz umas lives, pastor Jorge, que é um povo lá do CNC. Mangido, nossa missionária, Deus te abençoe, lá na Argentina, e também a Stephanie, Rafael Marcelino, estão acompanhando a programação, e que Deus abençoe todos vocês. Depois eu leio mais alguns nomes aqui. Tem algum de vocês que estão acompanhando? Pode ler vocês o nome do pessoal que está acompanhando vocês. É bom falar do pessoal que está acompanhando vocês aí. E daqui a pouquinho vamos continuar mais um pouco sobre fé. Fé é fé. Tem alguém que você pode agradecer, Roberto? Agradecer a Deus aí pela vida do companheiro, pastor divino, né? Pastor divino, pastor Jorge Antônio, pastor Francisco Júnior, né? Que Deus abençoe. Por enquanto não apareceu aqui os comentários para mim. É que essa programação tem que aprender a compartilhar para poder o pessoal poder participar. Quem estiver na minha live está vendo, quem não está, para ver vocês são difíceis aí. Cadê você, Roberto? Você sumiu por quê, rapaz? Bom, vamos lá então, mais um pouquinho de comentário importante da fé, sobre a fé é uma escolha que os cristãos fazem ao crer que Cristo foi crucificado e ressuscitou novamente, e que ele é o único Filho de Deus. Para nós podermos nos aprofundar um pouquinho, que é realmente todo o nosso embasamento está contido na Escritura, né? Mas, pastor Ruberval, você tem mais aí uma benção para contar, e depois a gente fala um pouco de algumas citações bíblicas, né? Daquilo que Deus realmente nos atrai. E eu me lembro quando aquele pai que passou com aquele menino a noite inteira ali com os discípulos, orando, viu, Luiz Carlos? E o filho estava possuído e não aconteceu nada. Deixa eu colocar o Roberval novamente aí. E, de repente, quando ele vê Jesus chegar, né, lá em Lucas 9, quando ele vê Jesus chegar e se aproximar, ele vai para Jesus e diz assim, olha, Senhor, passamos a noite inteira e os teus discípulos não puderam fazer nada. Será que o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Jesus olhou para ele e disse, olha, tudo é possível ao que crê. O problema não estava nos discípulos, e o problema não estava com os discípulos da oração. O problema estava naquele homem que não tinha fé para ver o seu filho ser curado. E quando ele olhou para aquele pai que perguntou se ele podia fazer alguma coisa, na hora que ele falou assim, que tudo é possível ao que crê, é possível ao que crê, que significa, é o Senhor que tem que crer, ele se inclinou a Jesus e disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Tem muitas pessoas que têm uma fé de que Deus vai abrir a porta, tem fé de que Deus vai suprir a necessidade, tem fé que essa pandemia vai passar e que as coisas vão melhorar, mas é uma fé insegura, uma fé de incerteza, de que muitas vezes nós precisamos mudar o tom da oração, dizer, Jesus, eu te amo, sou teu servo, eu sou a tua serva, mas na minha oração, ajuda-me na minha incredulidade. Faça com que eu creia de verdade que tu és o Deus que vai fazer algo maravilhoso se realizar na minha vida. Então, tem muitas pessoas que são boas, são pessoas educadas, são pessoas crentes, mas que existe dentro dele alguma incredulidade para crer que realmente Deus pode fazer. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que estão aguardando um milagre, está aguardando uma resposta de Deus, está aguardando um agir de Deus. Tem pessoas que estão na expectativa de que Deus vai suprir a necessidade, mas quando chega
no momento exato, bate uma incredulidade. Aí eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que isso não vai dar certo. E muitas pessoas, irmão Luiz Carlos também, pastor Roberval, já vão buscar Deus achando que não merece o que Deus tem para fazer. Ah, Deus, me lembro quando Deus vai encontrar com Gideão, malhando o trigo no lagar, ele usou expressões para com Deus, né? Que eu sou pequeno, eu sou o mais pobre de Manassés, meu milheiro, não tenho nenhuma condição. Tem muitas pessoas que chegam para Deus necessitando de que realmente, nesse momento que estamos vivendo agora, dessa crise, né? É uma crise que atingiu muitas famílias. Eu não digo, talvez, pessoal que são do interior, como, assim, de várias regiões que têm suas plantações de lavoura, mas, mesmo assim, tem muitas pessoas sendo privadas de muitas coisas. E, muitas vezes, o cristão é atingido. Nós olhamos agora para as pessoas, agora, nesse momento, quantas pessoas estão morrendo de medo, inseguro, cheio de pânico, por causa da situação que está vivendo, pessoas que não saem de casa. Estou falando para crente, para cristão, para pessoas crentes. E também crente também não é para saber chegar e sair de qualquer maneira e enfrentar. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas tem muitos crentes que estão inseguros, cheios de incerteza. Agora, nós temos que crer em Deus. Mas muitas vezes nós temos uma barreira. O Luiz Carlos, o pastor Roberval. Agora, eu não sou como essa mulher que você falou, que começou a campanha e já levou o guarda-chuva. Já fazia tempo que não chovia. Né? Isso é interessante, né? Uma fé como essa. Faz tempo que não chove. O céu está seco há muito tempo. O pastor começa a campanha para Deus mandar chuva. E você vai para a igreja de guarda-chuva. O grande problema nosso hoje é que nós queremos que aconteça um fenômeno muito enorme, alguma coisa fora do normal. Mas, gente, você pega um guarda-chuva, quando faz uma campanha que Deus vai mandar chuva, e você vai com isso para a igreja, é porque você tem uma fé realmente sem nenhuma incredulidade. Inabalável. Inabalável. Aquela fé que é o seguinte: o Deus que eu estou adorando, o Deus que eu estou servindo, não somente vai fazer a chuva cair, mas vai fazer se realizar muito mais coisa daquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Conte para nós mais um pouco dessa outra experiência, Roberval, que é muito importante. Deixa eu ver aqui quem está acompanhando a gente aqui. Ah, tem mais alguém aqui, tem bastante pessoa aqui. Mas vai lá, depois eu dou um abraço para o pessoal aqui. Fala, Roberval. Então, fé é você acreditar sem duvidar. Sem duvidar. O apóstolo Paulo, ele disse para o carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, se você que está aí nos assistindo, você crê, não precisa ter medo dessa pandemia, dessa crise que estamos enfrentando. Nada me assusta, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela já nos prepara para esses eventos. Eu sou nascido e criado no lar evangélico. Eu nasci em uma época difícil. Quando eu nasci, minha mãe conta que era na época da febre amarela. Febre amarela. Entendeu? A época do ano de 74, era a época que estava a pandemia da febre amarela. E posso dizer que nem aquele pessoal canta, sobrevivi, né? Então, assim, eu não tenho medo de nada, porque a gente sabe que só acontece alguma coisa com aqueles que confiam em Deus, se Deus permitir. Então, você lembra, eu vou contar aqui para você o que aconteceu no sertão do Rio Grande do Norte. Eu era adolescente nessa época, e meu pai, ele trabalhava numa empresa por nome de Cical. Era uma empresa que abria estrada. E na igreja que a gente congregava, tinha uma moça que ela tinha aquela doença, que a pele fica branca, como que é o nome? Fugiu aqui da mente agora. Sabe aí? Tem um nome, não é lepra não, né? Não é lepra, é que a pele fica branca, né? Fica aquelas manchas brancas. Vitiligo? Eu acho que é isso aí. Eu não estou bem lembrado. Então, assim, essa jovem, ela era órfã de pai e mãe.
e morava só ela e outra irmã dela numa casa. E ela é uma moça assim, muito bonita, porém ela tinha essa situação das manchas no rosto, nas mãos, né? Então ela era uma moça tipo recanteada, os rapazes não olhavam para ela, as moças tinham preconceito dela. Só que teve um dia que ela foi no culto de ensino e o pastor estava falando sobre fé. Olha só que coisa impressionante. O pastor estava pregando sobre fé e explicando o que é a fé. E aí, em um dos momentos das explicações sobre a fé, ele falou, você tem que viver aquilo que você acredita. E aí entrou no coração dela uma fé ardente. E ela começou a olhar para as mãos e lembrou do rosto e começou a dizer para si mesmo, eu estou curada desta enfermidade sobre a minha pele. Maravilha. Eu não tenho mais mancha. Eu não tenho mais nada. E ela vai para casa. Quando ela chegou na casa dela, ela dá um abraço na sua irmã, chorando e fala assim, mana, olha o que aconteceu comigo. Eu estou limpa, não tenho mais mancha, eu estou curada. E a irmã dela ficou preocupada, porque olhava para ela e via as manchas. Assim, aí a irmã dela ficou assim um pouco preocupada, foi procurar o pastor, e o pastor foi lá com a esposa no outro dia visitar, né? E quando chegou lá, perguntou para ela, como que você está, irmã fulana? E ela falou, pastor, depois daquela palavra que Deus usou o senhor para falar no culto de ensino, eu estou curada, liberta de todo mal, de toda enfermidade. E o pastor olhava, só que o pastor olhava para ela e via as manchas. Via as manchas sobre ela. Ele via? Então, assim, ele olhava para ela e via as manchas, ela estava com a mancha. Só que ela dizia que estava curada. Então, o que é a fé? Ele deu. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente ensina, tem muitas vezes que a gente ensina as coisas e sem acreditar. Então, olha, o pastor não esperava que ia acontecer isso com ela. Entendi. Só que assim, passou uma semana, escuta isso aí, uma semana, a irmã dela levanta, cumprimentar ela no quarto, quando chega no quarto, começa a gritar, começa a chorar, e ela pergunta, por que você está gritando? Por que você está chorando? A irmã dela, que era santa, estava gritando e chorando. Aí ela falou, porque você não tem nenhuma mancha mais no seu rosto, nem na sua mão, você está... Aí ela falou, agora que você viu, eu estou curada desde do culto de ensino, que o meu pastor falou que a fé, eu tenho que viver ela. Já estou curada desde aquela época. Maravilha. Olha, segundo a ciência, isso é uma doença incurável. Mas Deus, ele é ilimitado. Deus, ele faz. Então, ela recebeu através da fé. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja na sua família, na sua casa, seja onde for, acredite que Deus, ele tem a direção certa para a sua vida. Fé é isso, é acreditar. Pastor Edival, outra coisa que eu vivi, isso aí eu vivi na pele, né? Eu estava num sertão da Bahia, na cidade de Iaçu, na Bahia, e a minha esposa ficou grávida da minha filha caçula, da Patrícia. E lá nós não tínhamos recurso, eu era missionário lá na cidade de Iaçu. Até quero mandar um abraço aí pro pessoal de Iaçu, se tiver alguém nos assistindo, né? Sempre tem gente que nos acompanha lá. E aí, pastor Edivaldo, mas diácono Luiz Carlos, a minha esposa, ela foi acometida lá de um vírus que comia o feto. Isso, eu não sei bem falar o nome técnico, né? Mas o que me passaram na época foi isso. E eu era missionário mantido pela Assembleia de Deus de Volta Redonda. A Assembleia de Deus, Ministério de Volta Redonda nessa época. E eu vim até Volta Redonda porque o médico me chamou e falou que ela tinha que fazer um tratamento. Só que o SUS não cobria a despesa do tratamento. E naquela época era R$ 84 cada sessão.
R$ 84 naquela época era muito dinheiro. Isso há 20 anos atrás. Imagina, eu ganhava de ajuda de custo R$ 150 para pagar o aluguel da igreja, pagar o meu aluguel e comer. Lá no sertão, imagina isso. Não é fácil. E eu lembro que eu falei, eu vou até o Rio de Janeiro, pedir ajuda ao pastor. Arrumei carona e vim até o Rio de Janeiro. Eu cheguei na sala do pastor presidente na época, que é o pastor Ailton. O pastor Ailton disse para mim que não tinha condições de me ajudar, porque ele tinha compromisso, muitos missionários, e ele não tinha condições de me ajudar. O que ele podia fazer era orar. E eu fiquei tão bravo, fiquei tão revoltado, falei, meu Deus, eu estou na tua obra, né? Saí da sala do pastor chateado. Quando eu saí da sala do pastor, que estou no corredor, vem uma irmã, a missionária Mariana, que é a bênção de Deus, ela bateu no meu ombro e falou assim para mim, Baiano, Deus está provando só a tua fé. E ela não sabia de nada. Ela não tinha participado da conversa, ninguém sabia de nada. Aí, quando ela falou, Deus está provando só a tua fé, veio dentro de mim uma esperança de fé muito grande. E eu comecei, então, eu pensei assim, se Deus está provando a minha fé, então que ele prove, porque eu vou ser aprovado nisso, porque eu conheço Deus. E arrumei carona, voltei para a Bahia. Quando cheguei na Bahia, eu tinha um culto no outro dia que eu cheguei. Assim que eu cheguei, eu tinha um culto no outro dia, intitulado Culto de Liberação. Uma quinta-feira. Eu lembro como hoje. Eu comecei a pregar, a ministrar sobre milagre. E aí o Espírito de Deus falou comigo, põe a mão sobre a barriga da tua esposa e ministra a restauração do feto. Aleluia. Aí eu fui lá e fiz isso, coloquei a mão, comecei a ministrar a restauração do feto. Quando eu comecei a ministrar, a barriga dela começou a tremer. Não sei te explicar, é uma coisa sobrenatural. E lá tem uma irmã que me ajudava muito, irmã Glorita, ela disse assim para mim, pastor do céu, essa mulher vai perder essa criança, que ela começou a pular dentro da igreja, Deus teceu uma graça sobre ela tão grande. E eu sei que eu saí muito feliz naquela quinta-feira e falei com ela assim, amor, Deus nos deu vitória. Mas a minha esposa, ela falou assim para mim, mas foi você que foi usado, né? Ou seja, o santo de casa não faz milagre, né? Foi você que foi usado. Mas eu falei assim, não, mas Deus nos deu vitória. E aí nós fomos para casa, e passou o tempo. Olha, você conhece a Patrícia. Você conhece a Patrícia. O Luiz Carlos conhece a Patrícia. Nasceu, e quase que nascia no dia do meu aniversário. Ela nasceu dia 12 de junho e eu faço aniversário dia 15 de junho. Se a minha esposa tivesse um pouquinho de paciência, ela tinha nascido justamente, faria aniversário juntamente comigo. Mas ela estava tão ansiosa, né, para ver a criança, devido a essa situação, que não quis esperar. Ou seja, qual que é a conclusão? Eu acreditei naquilo que Deus usou a missionária. Deus está provando só a tua fé. Se Deus está provando a minha fé, eu determinei sobre mim. Eu vou ser aprovado porque eu acredito em Deus. E glória a Deus, ela está hoje com 19 anos de idade, está aqui com perfeição, com saúde, me ajudando muito na obra de Deus. Então, no momento mais difícil, acredite, eu era missionário num campo muito carente, passava por necessidade, por aperto, mas a gente sobrevivia à base da fé, de acreditar no impossível, acreditar no sobrenatural de Deus. A gente falar de fé é uma coisa, agora viver é outra. Rapidinho aqui, para encerrar, eu estava num sertão de Xorroxó. Olha o nome da cidade, da Bahia, divisa com Pernambuco. Eu era pastor presidente lá das Assembleias de Deus, lá em Xorroxó. E meu filho, que você também conhece, o Isaac, ele chegou um dia para mim e pediu um doce. Eu não lembro qual era o nome do doce. Eu já ouvi muita gente falar disso, muitos pais falar disso, só que eu nunca tinha vivido, e eu vivi isso aí na pele. E eu também, esse Xorroxó é um alto sertão, um lugar difícil. Era um lugar tão duro, tão difícil. Eu tinha os lábios todos rachados, o sol lá é escaldante, muito difícil.
E eu falei para meu filho que eu não tinha aquele doce para dar para ele. Meu amigo, depois que eu falei isso para meu filho, eu entrei no quarto e desmanchei lágrima. Falei, Deus, meu filho me pediu um doce, eu não tenho dinheiro para dar. Comecei a chorar. Comecei a falar, falei, mas o Senhor falou que ia cuidar da minha família. E eu comecei a orar, e eu propus no coração, eu só vou sair daqui com uma resposta tua. Olha, de frente à minha casa morava um fazendeiro muito rico, porém um fazendeiro que não dava nada a ninguém. Mas quando Deus quer fazer, quando Deus quer provar o seu amor por nós, ele usa até o couvo, imagina um homem. Não é verdade? Verdade. Aí sabe o que acontece? Bateu na minha porta lá. Minha esposa foi atender a ele. Ele era dono de uma mercearia na cidade. E eu estava devendo nessa mercearia. Quando eu ouvi a voz dele, eu pensei, ele foi me cobrar. Eu imaginei lá, meu Deus, ele vai me cobrar. Mas não, sabe o que ele falou para minha esposa? Diga para o pastor que eu estou esperando ele lá na mercearia. Fale para ele lá. Ele era meio seco assim, sabe? Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Pastor, meu amigo, eu fui naquela mercearia à tardezinha com medo, preocupado. O que será que esse homem vai dizer para mim? Meu pastor, meu amigo Diácono Luiz Carlos, Deus, ele nos surpreende. Eu estou falando isso aqui, eu estou emocionado, porque eu vivi isso aí na pele. E eu cheguei naquela mercearia, em cima do balcão tinha uma compra, estava tomando o balcão daquela mercearia todo. E eu cheguei lá, saudei ele, cumprimentei ele, ele disse, pastor, essas compras que está aqui em cima é para sua família. E o doce que meu filho queria, tinha mais ou menos umas 4 caixinhas de doce. E ele disse para mim assim, pegou o caderno que estava anotado minha dívida, ele disse, olha, e o senhor não deve nada aqui. Está zerada a sua dívida aqui. Veja o que é isso. Eu vivi isso aí na pele. E hoje eu posso glorificar a Deus, né? Não é fácil viver. Hoje a gente conta isso aí com alegria, até hoje eu me emociono quando falo sobre isso, né? Mas no momento, no dia que a gente passa essa situação, não é fácil. Não é fácil, é uma brincadeira. Mas é importante que nós venhamos a acreditar, que nós venhamos a viver aquilo que nós acreditamos. Quando nós acreditamos, Deus se manifesta sobre a nossa vida. Pois é, irmão Luiz Carlos, você acabou de ouvir que o Ruberval tem assunto. Não estou ouvindo tua voz. Não está ouvindo? Está ouvindo minha voz? Está me ouvindo, Luiz Carlos? Sim, estou ouvindo, pastor. Então você vê que eu não estou ouvindo o que aconteceu aqui. Vê, irmão, nosso pastor Ruberval tem assunto que se deixar vai a noite todinha, né? Irmão Luiz Carlos, sim, uma palavra para nós também. Thalita. Deus aí, uma palavra rápida. Então, pastor, eu tenho um exemplo também. Toda vez que eu vejo falar de fé, eu lembro de uma história que aconteceu com um colega meu de trabalho. O pastor ter uma ideia, esse colega meu de trabalho, o apelido dele era Diabo Loiro, pastor. Epa. Diabo Loiro era o apelido dele. É. E ele era um homem, a gente chama ele de Ditão, sabe? Ele era um homem, ô pastor. Sabe aquela pessoa que tem um estilo de vida louca? Sabe? Ele saía do trabalho, ia pro bar, bebia, chegava em casa, pastor, ele dava tiro dentro de casa. Ele tinha uma espingarda, ele dava tiro dentro de casa, ele brigava com a esposa, batia nos filhos, e tinha uma vida terrível. Né? Ele andava no meio do mato assim, ele é pescador, ele via cobra, ele pegava a cobra pela mão, mordia a cobra, jogava. Era um homem muito terrível, sabe? E ninguém podia com ele. O apelido dele é Diabo Loiro, brigão e tudo mais. Aí um dia, pastor, ele começou a trabalhar comigo. Um dia ele foi jantar e a gente conversando depois da janta, passou 2 moças perto de nós no trabalho. E ele disse, olha lá, irmão. Ele me chamava de irmão, né? Olha lá, irmão, ó, a moça, que legal. E assim mostrando para mim.
eu disse para ele, ó, realmente são bonitas, mas lá em casa eu tenho uma que é muito mais preciosa, né, que é a minha esposa. E isso mexeu com ele, pastor. Entendi. Isso mexeu com ele. A gente voltou a trabalhar, ele ficou quieto. Chegando o fim do turno, ele falou para mim, irmão, sábado o irmão vai lá em casa e vai pregar para mim e para minha família lá, porque eu quero ouvir essa história aí desse Deus que você fala aí. E na época a gente não tinha carro, não tinha nada. Eu peguei uma bicicleta, fui na casa dele de bicicleta, sabe? E ele punha moral na casa. E de fato, pastor, quando eu cheguei lá, a parede da casa dele tudo furada de tiro. Meu Deus. Aí ele falou, ah, irmão, isso aqui é o lugar que eu dava tiro, é o lugar que eu brigava com a mulher, mas você vai pregar aqui para nós hoje. E eu nunca vi de onde saiu tanto filho, pastor. Meu Deus. Encheu a sala, assim, de filho. Ele tinha umas 7 filhas e um menino. E a esposa, ele falou, ó, todo mundo vai sentar aqui, vai ouvir o irmão agora e ninguém mais sai daqui enquanto o irmão não terminar de falar. E, resumindo, a gente evangelizou e continua falando, né, durante a semana para eles. Resumindo a história, pastor, ele aceitou a Cristo, os filhos dele aceitaram a Cristo, só que a esposa dele largou dele depois dessa ocasião. Sei. Eu achei interessante, né, porque, assim, enquanto ele batia nela, dava tiro dentro de casa, estava junto. Quando ele aceitou a Cristo, ela foi embora. Que coisa. Mas a verdade é a seguinte, né, pastor? Que até hoje, isso já tem mais de 15 anos. Até hoje, quando eu encontro com ele na rua ou lá em Santa Rita, que é o lugar que ele mora, ele fala, irmão, você teve muita paciência comigo, você me aturou no tempo que eu estava louco e tudo mais. Então, quando eu vejo falar em fé, pastor, eu lembro na situação dele. Porque era uma pessoa, pastor, que ninguém gostava de ficar perto. Ninguém queria ter por perto, porque é aquele tipo de pessoa que as pessoas normais, né, comuns, dizem, olha, esse aí não tem mais jeito. Esse é um caso perdido, esse não tem mais salvação. Né? E talvez muitos que possam estar nos assistindo agora possam estar nessa condição. Né? Possa estar pensando, para mim não tem mais jeito, ou para o meu filho não tem mais jeito, ou para o marido ou para a esposa não tem mais jeito. Mas para Deus tem jeito. Tem jeito. Né? Não importa a situação que a pessoa esteja, não importa a condição que a pessoa viva, para Deus nada é impossível. Né? Então, o que importa é não desistir. Né? É ter fé em interceder pelas pessoas, clamar a Deus pelas pessoas, porque Deus, ele ouve quando a gente clama com sinceridade. Né? E até aquele que a gente diz, olha, esse não vale nada, esse só o cemitério aguarda ele, Deus pode fazer desse um missionário, pode fazer desse um pastor, pode fazer um pai de família, e mais que vencedor, né, em nome de Jesus. Porque eu não vejo maior representação da fé do que uma pessoa que todos que dizem que está perdido, que está condenado, se arrepender e começar a viver em novidade de vida. Né? Como 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Maravilha, ouvimos aí, irmão Luiz Carlos, contando essa bênção, e realmente não existe causa perdida. Não tem nada perdido quando você tem Deus no coração e Deus na sua vida. As pessoas podem dizer que não tem jeito, não tem opções, mas quando chegamos diante de Deus, a última palavra é a do nosso Deus. Pode tudo estar de ponta cabeça, pode tudo estar diferente, mas quando chegamos diante de Deus, nós sabemos, Deus vai usar o seu poder para fazer o impossível acontecer. E nós somos povo que crê no impossível daquilo que Deus pode fazer a cada um de nós. Eu me lembro também, eu já ouvi bastante bênção de vocês aqui. Aqui tem muitas pessoas participando, mas eu já vi muitas vezes de vocês. Eu me lembro de uma irmã aí mesmo em Santa Rita, uma irmã chamada Sueli.
Isso aqui é muito bom que vocês estão falando, que tem muitas pessoas que têm um filho nas drogas, que não consegue, que não se libertou, um esposo na bebida. Sempre tem alguma coisa acontecendo na casa de algumas pessoas que buscam e querem o Senhor. Então é muito bom nós olhar essas mensagens, ouvir essas mensagens e saber que essas causas não são perdidas. Deus trabalha. Tem uma passagem na Bíblia assim, que diz assim, livro de Efésios 6,16, que temos essa arma defensiva, né? É a nossa defesa, tomando sobre o escudo da fé. Então, o que é o escudo? O escudo é aquilo que você tem para se defender. O que você tem hoje, irmão? Eu tenho dinheiro, eu tenho condições, não é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. O que nós temos hoje nessa noite é o escudo da fé. Com esse escudo da fé, eu fico na retaguarda e Deus vai na frente. Enquanto eu estou por detrás do escudo para me defender, Deus vai na frente, libertando um filho, libertando o marido, libertando uma filha, libertando sempre alguém para fazer uma grande obra na vida de uma pessoa. Então, eu me lembro da irmã Sueli e irmão Odécio. Aí que eu conheci no sul de Minas Gerais, e um dia ela depois que eu terminei de pregar no congresso, ela falou assim, onde for embora, eu vou lhe contar o que aconteceu comigo, né? Para onde o senhor poder passar. Mas a história é muito longa, eu só vou resumir. Mas ela falou que ela queria servir a Deus, queria cultuar a Deus, mas o esposo não deixava. Então, ela preferia ir de tarde no seu de oração e voltava para casa para não ir no culto à noite. E um dia ela está na igreja, no culto de oração, entrou uma criança no braço de uma mãe sem vida, e as irmãs se reuniram, o pastor orou, e aquela criança não tinha vida nenhuma, não respirava mais, e eles oraram, a criança ressuscitou, e aquilo para ela, para a irmã Sueli, aquilo foi uma... Ela colocou no coração, vou contar isso para o meu esposo Odécio, desse milagre, ele vai se converter. E aí ele chegou de serviço, ele era mestre de obra, ele chegou de serviço, e quando ela acabou de contar para ele, aí ele maltratou ela bastante, porque você está me enganando, você fica aí no culto à tarde nas igrejas, não quer que você vá na igreja, então aquilo deixou ela um pouco assim, meio desestabilizada, mas ela continuou servindo a Deus. Mas um dia, nos acontecimentos, ele chegou mais cedo em casa, ela não estava em casa porque o único período que ela poderia ir na igreja é à tarde. E ele chegando em casa, ele é meio assim, valentão também, quase igual você falou do rapaz aí, meio brabão. Ele chegou em casa e começou a mexer na roupa dela e viu que ela tinha envelope no bolso. Ela contando isso para nós, ela tinha envelope no bolso, né? Que ela pegava o dízimo, pegava a oferta e deixava na igreja à tarde. Aí ele chegou em casa mais cedo e lá mexeu na roupa dela e achou alguns envelopes com o valor do dinheiro que ela dava para a igreja lá. Aí disse que ele chegou em casa, olhou aquilo, ficou revoltado, já não quero que ela vá na igreja, ainda fica dando meu dinheiro lá para a igreja, tá? Quando ela chegou em casa, diz ela, perto dele, ela contando que ela entrou dentro de casa, aí ele chegou, chamou ela no quarto, trancou o quarto, tirou a chave e foi perguntar para a Sueli, Sueli, o que é isso aqui? Ela dizer, minha contribuição que eu dou na casa do meu Deus, né? Aí ele falou assim, olha, Sueli, já fiz de tudo para você, já falei para você não ir na igreja, já falei para você que eu não quero você dentro da igreja, já não quero você mais buscando a Deus. E ele a maltratou, e aí ela falou assim mesmo, ele tinha uma garrucha, Roberval, aquelas garruchas que tem 2 tiros, né? E ele apontou... 12. Hã? O 12. Que tinha 2 tiros, não sei o nome, não. Aí ele apontou para a cabeça dela. Ele puxou 2 vezes o gatilho para matar ela, de tanta raiva, e nenhum tiro saiu. Só que naquela hora ela falou que ela viu quando entrou uma bola de fogo assim na janela, e aquela bola de fogo veio em cima dela, e ela foi ali cheia do Espírito Santo, começou a falar em língua, foi falando em língua, e ele se assustou, se apavorou, porque a arma não funcionou, saiu e foi embora para a rua. Mas ele maltratava muito a Sueli, né? É onde não tem causa perdida para Deus. Aí um dia ela chegou num pastor, chama-se Pastor Vicente, que era o pastor dela.
Aí ela chegou no pastor Vicente, eu não aguento mais, estou sofrendo muito. Aí ele disse, não, irmão, vai para casa, olha, estamos orando por você. E ela veio, ele chegou, maltratou novamente, e aí, no outro dia, depois de uns 20 dias, ela foi muito maltratada. Quando eu digo maltratada, é que ela foi espancada. Eu não quero usar o termo espancada, mas ela foi muito maltratada. E quando foi na segunda-feira de manhã, pastor Roberval, ela saiu para ir na casa do pastor para dizer: o senhor já me aconselhou, o senhor já me orientou, o senhor já falou tudo para mim. E ela foi para chegar e dizer: pastor, para mim não dá mais, não aguento mais, vou embora para outro lugar, vou separar. Aí, quando ela chegou na casa do pastor, aí quem atendeu foi a esposa do pastor. Ela bateu e. Pois não, irmã Sueli, eu quero falar com o pastor Vicente. Ela falou assim, ela falou assim para a irmã Sueli, o Vicente saiu. Antigamente, aí no sul de Minas, eu orei muito nos montes aí. Orava muito nos montes. No sul de Minas, a gente orava mas muito nos montes, campanha, vigília. E ele falou assim, a esposa falou assim para a irmã Sueli, o Vicente saiu do culto domingo à noite, tomou um café, jantou e foi orar no monte e só ia voltar na terça-feira, direto para o culto. Ele foi orar pela sua causa. Aí ela ficou feliz. Eita, glória, hein? Não estou sozinha. Eu estou pensando que eu estou só pedindo o pastor me ajudar, e agora eu vim aqui para poder falar que eu não quero mais a minha vida com ele, e eu ouço que ele foi orar pela minha causa lá no monte por mim, então eu vou voltar para casa um pouco mais animada. Ela voltou para casa. Isso na segunda-feira. Escute só como é que Deus trabalha e como é que Deus age. Ela chegou em casa, normal, foi fazer o seu almoço, ela foi de manhã lá, ele chegou, o esposo chegou, que era mestre de obra, só que esse pastor Vicente, Roberval, quando ela foi reclamar algumas vezes para ele profetizou para ela: o teu esposo, o Odécio, ainda vai ser um obreiro na casa de Deus. Assim para ela. E ela, quando ela ouviu aquilo, ela disse: jamais ele ser crente. Ele falou para ela: teu esposo ainda vai ser um obreiro aqui na igreja do Senhor Jesus. Aí, quando foi segunda-feira, ela fez tudo o que tinha que fazer, ele chegou e o pastor no monte orando segunda-feira lá, domingo, segunda, só vinha terça-feira já para o culto à noite, né? Aí, oi, tá muito alto? Aí, deitaram, né? Deitaram, e quando foi assim, meia-noite, ela contando, ele do lado, crente já, começou a bater na porta. Aí ela falou assim: quem que está batendo na porta meia-noite aqui em casa? Quem é que está batendo na porta? E batia na porta. Aí ela acordou, pensando que era ladrão. Odécio, acorda. O que foi? Acorda. Tem alguém batendo na porta aqui. E a porta lá do sítio, do interior, não tem. Aí ela levantou. Quando ela ligou a luz, que ela olhou para ele, ela viu que ele estava assustado, com medo, foi para o canto da cama, assustado. Aí ela, na hora, percebeu: já sei o que é. É a oração, é o demônio se manifestando aqui na porta de casa, aqui batendo. Ela abriu a porta do quarto, dando glória a Jesus, falando em língua, e ele quieto, com medo, porque ele viu a manifestação do inimigo, chegou na porta que ele estava batendo, foi para o quintal fora, expulsando em nome de Jesus, e expulsou. Quando ela voltou, olhou, ele estava branco, assim, quieto na cama, ela não podia fazer oração nenhuma, dobrou o joelho na beira da cama, disse que orou quase 1 hora de madrugada. O dia amanheceu, terça-feira, Odete foi trabalhar, ela ficou em casa, quietinha. Quando foi de tarde, ele chegou mais cedo, às 5 horas, e rodou para lá, rodou para cá, enrolou bastante e fez uma pergunta para a esposa: Sueli, tem culto na sua igreja hoje? Culto da minha igreja hoje? Um homem que não quer saber de crente, de igreja. Ela falou assim: tem culto hoje sim. Aí ele deu mais uma voltinha, enrolou. Então arruma minha roupa, porque eu vou no culto com você hoje à noite. Aí ela ficou preocupada. Ele na igreja com ela não esperava isso. Aí quando foi hora do culto, pegaram o carrinho, foram embora para a igreja.
chegou no culto, ela entrou na igreja, estava o pastor Vicente no culto orando, já tinha chegado no monte. Ela falou assim, ele falou assim, você entra primeiro e depois eu entro. Ela entrou, aí ele entrou atrás, ela viu que ele entrou, ficou lá no fundão do banco da igreja. Quando o pastor começou o culto, o pastor começou a oração, e o pastor foi cantar o primeiro hino, o moço deu um pulo no meio da igreja e perguntou, pastor, eu posso aceitar Jesus hoje? Vem para frente. Glória a Deus. Orou por ele, Deus libertou ele, e quando ela estava contando para mim, sabe o que ele era? Já era um presbítero na igreja onde ele se converteu. Então, são essas coisas que Deus faz. Quando você perceber, não tem mais jeito, Deus dá jeito. Quando não posso mais, aí Deus pode. Mas foi muito bom ter vocês aqui nessa noite, o Mano Escada, o pastor Roberval, foi muito bom. Estamos aqui praticamente com 55 minutos de ouvindo testemunho. Hoje foi testemunho daquilo que Deus faz através da fé, né? E é muito bom. A irmã Sara, da doença, ela falou assim que é lipídios. Ela é enfermeira, é lípidos, essas manchas que você falou, Roberval, tá? Isso. Hã? Ela está comendo aqui. Lidiane Nogueira, Deus abençoe vocês. Marcela, Deus te abençoe. Baliza. Tem muita gente aqui na programação, que depois eu mando meu abraço aí, mando um alô para o pessoal. Mas foi um prazerzão ter o pastor Roberval aqui nessa noite para a gente poder falar de fé. Hoje não foi somente um sermão bíblico, mas foi contando o assunto daquilo que realmente as pessoas viveram, passaram e triunfaram. Diácono Scalo, foi um prazer conhecer você nesta noite, participar da minha live aqui nesta noite, foi muito bom, foi algo maravilhoso, e Deus abençoe vocês dois, em nome de Deus. Dê as suas últimas palavras, a gente vai orar para terminar, estamos com quase 1 hora de programação aqui nesta noite, são 56 minutos, eu quero terminar com 1 hora de programação, pode dar um alô aí. Basta você, Roberval, dá um abraço para o pessoal aí. Ok, para mim foi um privilégio, né? Participar aí contigo. Nós estamos com saudade, né? Esperando você vir aqui visitar. Você é um companheirão, a gente tem saudade aí. Né? Estávamos sempre juntos aí, agora estamos um pouco distantes. Mas estamos aqui nessa nova empreita, né? Falando de fé, eu estou vivendo aqui o sobrenatural. Eu não vou contar agora, mas eu estou vivendo aqui um sobrenatural. Se você não tem ideia do que Deus está fazendo aqui no setor aqui de Cachoeira de Minas. Não é verdade, Luiz Carlos? Deus tem se manifestado aqui de forma extraordinária. E eu quero agradecer a Deus aí pela sua vida, a vida da irmã Márcia, um abraço aí para a sua família, todos que nos acompanharam, pela vida do diácono Luiz Carlos, que tem sido um companheirão aqui. Agradecer a Deus aí, pedir a vocês que continuem orando por nós, estamos sempre aqui, atento, né? Sempre atento aqui. Deus abençoe. O diácono Luiz Carlos já comeu um cuscuz na sua casa? Ah, já. Ô, Divaldo, ele é o meu coach. Você não percebeu que eu emagreci? Emagreci 5 quilos, rapaz. Emagreceu? Esse homem inventou uma dieta aqui de carne. Eu nunca comi tanto torresmo na minha vida. Bom, Luiz Carlos, as últimas palavras para nós podermos encerrar. Então, pastor, eu quero agradecer pela oportunidade, né, o privilégio de estar participando dessa live, né? Agradecer a oportunidade, agradecer pela oportunidade que temos de falar da fé e do amor de Deus. E se alguém que estiver assistindo ainda não aceitou Jesus, ainda não se optou por Cristo, que aceite a Jesus, né? Deixe ele entrar na sua vida, que ele tem grandes bênçãos para cada um de nós e que Deus abençoe a todos. Maravilha, hoje foi uma noite abençoada, um prazer enorme, foi aqui nessa noite o pastor Roberval, que está na igreja de Cachoeira de Minas, ele também seu companheiro diácono Luiz Carlos. Abração para todo o povo da igreja, um abração para toda a família. E eu queria que um de vocês aí fizesse a oração para nós encerrar nossa programação dessa noite. Um de vocês pode orar? A gente vai encerrar a programação. Vamos orar então. Vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós estamos aqui diante da tua presença, junto com teus filhos, unimos a nossa fé em oração
para interceder por cada vida que está nos assistindo, que a tua bênção, que o teu poder esteja sobre cada família, que o poder da fé, que é o poder sobrenatural, possa estar sobre esta mulher, este homem, este obreiro, esta obreira, que aconteça um milagre sobrenatural nesta noite. Eu quero, Pai, ministrar a tua palavra, ministrar o milagre, ministrar a obra sobrenatural. Renove as forças, fortalece, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome. Amém. Amém, amém. Ô, maravilha, né? Pastor Baliza, Deus te abençoe. Irmã Marcela, Vanusa, dando glória a Deus aqui. Maravilha, foi muito bom. Foi abençoador nós poder estar aqui nessa noite fazendo essa programação. Um abraço a vocês aí. Deus abençoe. Amém. E quando acabar a pandemia, eu vou na Santa Ceia com vocês, dando glória a Deus aí, de Cachoeira de Minas. Amém. Tá bom? Maravilha! Um abraço, com Deus. Amém. Idem.